Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele é o número 9. E o que é o número 9? O número 9 é a serpente no hebraico. O número 9 é a serpente no hebraico. E no hebraico, a serpente significa sabedoria e conhecimento. Este é Jesus Cristo. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, está diante do trono. Esse é Deus, os 7 Espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá o Senhor Deus, Pai, revela o seu corpo espiritual para Moisés. Pode ver que a revelação é feita no capítulo 33, que 33 é o próprio Cristo revelando, que 33 anos foi o que Cristo viveu e morreu para nos salvar. Jesus sacrificou os 33 anos para nos salvar. Aí quando você pega os 7 Espíritos do Apocalipse, com o corpo de Deus Pai no monte, dá 8, é o número 8. Quando Jesus nasceu na carne, deu 9, por isso que Jesus é chamado o número 9, a serpente. E por isso que quando você vai no número 9, sempre está falando de Cristo e da serpente. Olha o que diz aqui. Isaías capítulo 9 fala o príncipe da paz. Isaías capítulo 9 está falando aqui o príncipe da paz. Olha o que diz. Vou ler o primeiro versículo e depois o versículo 6. Diz assim, ó. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Agora versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6. A epígrafe do texto que fala o príncipe da paz. Está escrito assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui está falando exclusivamente de Cristo, que viria, o número 9, a serpente. Aí quando você vai aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, está falando de Cristo. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Porque o 9 é Cristo, o 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9, que é a serpente. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Entendeu? Olha o que está escrito aqui, a vinda do Messias e o seu reino. Zacarias capítulo 9, fala a vinda do Messias e o seu reino. Está escrito assim, ó. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Entendeu? E foi exatamente assim que Cristo entrou em Jerusalém, montado num jumentinho e foi sacrificado aos 33 anos para nos salvar. Vou ler mais uma vez, ó. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, fala a vinda do Messias e o seu reino. Está escrito assim, ó. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo Salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Agora, quando você vai no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9, aqui fala o reino de Deus. Entendeu? Então, Jesus, ele é a serpente, ele é o número 9. São os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 9. A serpente, a sabedoria verdadeira. Vigiai